Paz, Senhor Jesus. Eu sou a pastora Paula Dutra. Tenho uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração, para o meu coração. Uma palavra poderosa, uma palavra de livramento, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento. Abra comigo a Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo 4. Aleluias. Daniel, capítulo 4, verso 29. Eu vou discorrer nesse versículo na palavra do Senhor. E você vai ver que Deus tem algo tremendo para a sua vida, que Deus tem algo tremendo para a sua história, que Deus tem algo tremendo para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. A palavra vai dizer assim, ó: por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer em Daniel capítulo 4. Se você discorrer essa palavra desde o primeiro versículo, a Bíblia vai dizer que o rei Nabucodonosor, vaidoso como era, ele levantou uma estátua gigantesca de ouro. E além de levantar essa estátua gigantesca de ouro lá na Babilônia, ele criou um decreto, presta atenção, ele criou um decreto, ele criou uma lei, ele criou uma obrigação. E essa obrigação dizia assim, que todo aquele que ouvisse a música, que ouvisse os instrumentos, que todo aquele ou aquela de qualquer nação, de qualquer língua, e olha que a Babilônia tinha dominado muitos povos, inclusive tinha levado cativo o povo de Israel. O rei Nabucodonosor fez um decreto, e o decreto foi: aquele que ouviu o som das músicas, dos instrumentos, tem que se prostrar diante dessa imagem. Ou seja, aquele ou aquela que ouviu o som da música, ouviu os sons, né, dos musicistas da época, dos líderes daquela época, né, de fé, de religiosos daquela religião deles, toda pessoa teria que se dobrar diante da imagem do rei Nabucodonosor. Uma imagem feita de ouro gigantesca, uma imagem assim, que para muitos daquela época é uma imagem estonteante, grande. O rei Nabucodonosor queria a glória para ele. Ele queria, quando ele fez esse decreto, ele queria a glória para ele. Mas naquela terra tinha os servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, os servos do Senhor que foram cativos de Israel, ou seja, eles estavam lá como escravos, eles estavam lá como prisioneiros, e mesmo numa terra pagã, mesmo numa terra distante, mesmo numa terra onde a maioria era desviada, onde a maioria das pessoas não acreditavam no Deus vivo, eles não se renderam, eles não abaixaram a cabeça, eles não se desviaram do propósito de Deus e nem da fé deles. Olha só, quando o rei os convocou para uma entrevista, por que eles não se dobraram à estátua? Eles foram claros, eles foram concisos, eles falaram assim: ó rei, nós nos dobramos diante de imagens, nós não nos dobramos diante, rei, de adorações a nada, a obras feitas por mãos humanas. Eles falaram assim: não, a gente se dobra, a gente se prostra diante do nosso Deus. Tá entendendo você? Eles falaram que eles não se dobraram diante de imagem, diante de escultura, diante de símbolos humanos, não. O único Deus a qual eles se dobravam, que se dobram, é o Deus verdadeiro, é o Deus que criou os céus e a terra. E na vaidade do rei da Babilônia, na vaidade de Nabucodonosor, na ira dele, porque o decreto dizia que quem não adorasse seria lançado numa fornalha, ou seja, quem não adorasse a imagem de Nabucodonosor estava condenado à morte, estava condenado à destruição, estava condenado ao fim. E aí, quando o rei, na sua vaidade humana, carnal, ele ouviu desses homens de Deus que eles não se dobrariam,
O rei não pensou duas vezes, mandou acender a fornalha 7 vezes. Ou seja, uma fornalha que já é quente, uma fornalha que já é incandescente, que já mataria por si só. Ele mandou aumentar a força dessa fornalha 7 vezes. Ei, ainda que 7 vezes o inimigo se lança contra você, ainda que 7 decretos de morte chegaram até você, ainda que 7 pessoas falaram coisas contrárias para você, ainda que a força do inimigo seja 7 vezes maior que a sua, a força do teu Deus supera tudo. A palavra vai dizer que naquela fornalha ardente, que naquele momento eles foram lançados, e as pessoas que os lançaram, porque a fornalha era muito quente, essas pessoas que levantaram eles para lançar na fornalha se queimaram. E a palavra vai dizer lá no livro de Daniel, capítulo 4, leia a Bíblia, povo de Deus. A palavra vai dizer que no meio da fornalha, arabacante, oralabassuriai, 3 homens foram lançados. Ei, fala comigo, 3 homens foram lançados. Mas quando o rei olhou para dentro da fornalha, quando o rei olhou lá para ver se tinha morrido os homens, meu Deus, ele viu 4 homens em pé. Ei, 3 homens foram lançados, mas tinha 4 homens. E o quarto homem, ele tinha o aspecto como de um anjo, ele tinha aspecto celestial, ele tinha o aspecto de vitória. E sabe o que aconteceu? Aqueles homens foram livrados da fornalha, e além de serem livrados da fornalha, eles saíram de lá ilesos. Ei, você tá dentro da fornalha? Tá, né? Mas você vai sair ileso da sua fornalha. Você vai sair ileso da fornalha que te colocaram. Você vai sair ileso, das perseguições que estão te fazendo. Deus não tirou eles da fornalha. Deus não impediu eles de chegarem na fornalha. Deus não impediu eles de serem lançados na fornalha. Deus não impediu o inimigo deles de acender a fornalha. Mas o nosso Deus livrou eles da fornalha. Ei, você que está sendo injustiçado, você que está sendo perseguido, você que está sendo maltratado, você que está sendo caluniado, ei, confia no Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Confia no Deus Altíssimo, confia nesse Deus que Ele tudo pode, é o Deus que comanda o fogo, é o Deus que comanda o ar, é o Deus que comanda a água, é o Deus que comanda os elementos naturais, é o Deus que te criou, que me criou. Confia nesse Deus, porque nessa fornalha, nessa batalha, essa batalha não é sua. Ainda que nós estejamos na fornalha, aquecida 7 vezes, Deus tem livramento para nós. Ainda que nós estejamos sendo acusados injustamente, ainda que nós sejamos apontados com mentiras, ei, o seu Deus, o meu Deus hoje, Ele entra na fornalha com você, e as pessoas verão o quarto homem ao seu lado, as pessoas verão, ei, é impossível, senhora, é impossível, Senhor, você ter vencido sozinho, mas as pessoas vão olhar e vão ver o quarto homem com você, vão olhar e vão ver que Deus esteve com você nessa fornalha. Ei, na sua casa, lá na sua família, as pessoas te apontando, te caluniando, te dizendo aonde está o teu Deus, aonde está o Deus criador dos céus e da terra, aonde está o Deus da Maria, onde está o Deus do João, onde está o Deus da Ana. Ele está aí e Ele vai se manifestar na sua vida como o quarto homem. Ele vai se manifestar na tua vida com livramento. Ei, recebe a palavra de Deus. Deus é o Deus de livramento. Deus é o Deus de vida. E ainda que você esteja com decreto de morte, assinar o decreto de morte, lembre-se, Deus é o decreto de vida. Ainda que assinar o atestado de óbito, ainda que disseram para você não há mais esperança, ainda que disseram para você não dá mais tempo,
Pega essa palavra, fala: Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor é o Deus de livramento, o Senhor é o Deus de vida, o Senhor é o Deus que fecha a sepultura, o Senhor é o Deus que dá livramento de morte, o Senhor é o Deus, que aonde você está, Ele segura nas tuas mãos, caminha contigo sobre o fogo, caminha com Deus nessa fornalha, dá glória a Deus nessa fornalha, dá glória ao Deus Criador dos céus e da terra nessa fornalha, porque Ele tem livramento, Ele tem cura, Ele tem libertação e Ele tem vida. Sabe por que você está nessa fornalha? A palavra vai dizer que o rei Nabucodonosor, depois que viu que houve uma intervenção divina, presta atenção, depois que o rei Nabucodonosor viu que teve uma intervenção divina, o rei Nabucodonosor fez um decreto. E o decreto dizia que ninguém deve ir contra o Deus deles, porque não há Deus que possa livrar. A sua vida vai ser um testemunho, a sua história vai ser um testemunho, seu livramento vai ser um testemunho. Pessoas vão se chegar a Deus, porque vão falar: eu vi Deus, eu vi o Deus da sua vida, e porque Deus agiu na sua vida, hoje eu creio em Deus, porque era impossível você ter livramento, era impossível você ter cura, era impossível você estar de pé. Pessoas vão se chegar aos pés do Senhor, porque o Senhor te livrou da fornalha. Aguenta firme, não blasfeme, não murmure, não reclame. Arabacante, orabaçai, eu tô pegando essa palavra para mim. Não reclame. Não abra a boca contra, não dê lado a Satanás, não dê lado ao inimigo das nossas almas para vencer. O fogo não é o fogo do inferno, é o fogo do Santo do Senhor que está nessa fornalha. É o fogo de Deus. Pela sua vida, vidas se achegarão ao Senhor. Aguenta firme. Essa é uma palavra para o teu coração. E o quarto homem da fornalha hoje, ele está com você. Ele está comigo. O quarto homem, o homem de livramento, o Senhor Jesus, Ele está conosco. E Ele veio. Ele veio para trazer vida em abundância. Ele veio para mudar o cativeiro. Ele veio para nos libertar das correntes, das prisões. Ele veio para nos tirar da fornalha. A palavra vai dizer que nem cabelinho foi chamuscado, que nem a roupa dos servos do Senhor cheiravam fumaça. Oh, Deus! A única marca que vai ter na sua vida é a marca de Cristo. A única marca que vai ter na minha vida e na sua vida vai ser a marca de Cristo. Porque Deus é Deus de livramento. A paz do Senhor Jesus.